Veja que interessante essa passagem de 1 Samuel 15, de 1 a 23. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas e desde os camelos até os jumentos. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Perguntou então Samuel. Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, os amalequitas, e aos amalequitas o destruí totalmente. Mas o povo tomou o despojo das ovelhas e das vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. O resumo de tudo é que Deus havia dado a Saul uma ordem muito clara através de Samuel: destrua os amalequitas, o seu rei Agag, tudo o que possuem. Mas, de olho nas suas próprias concupiscências, indo na onda do povo, Saul perdoou a Agag e ainda preservou todos os animais que deviam ter sido destruídos. Aí, ele teve a audácia de dizer a Samuel que executou a palavra do Senhor. Então, para se defender diante de Samuel, ele faz então o que Adão fez no Éden: culpa outro. Para Adão, a culpa era da mulher, e de Deus, que deu a mulher a ele como companheira. Para Saul, a culpa é do povo, que o influenciou. Nos dois casos, a própria palavra do pecador é a sua sentença. Deus disse a Adão: porque destes ouvidos à mulher. Ou seja, a culpa era mesmo de Adão, por ter escutado Eva e fazendo aquilo que Deus não tinha permitido que fizesse. E aqui Saul acaba de selar o seu destino, que é o seu destino de perder o seu reino, ao dizer que fez tudo influenciado pelo povo. Ora, que rei era esse que agia ao bel prazer do povo? Isso é o que hoje nós chamamos de democracia, algo que nunca foi do agrado de Deus. Ao fazer o que faz todo religioso para se redimir, Saul tenta comprar o favor de Deus com sacrifícios, com a desculpa de que preservou os animais para Deus. Isso é parecido com os cristãos que dizem que jogam na loteria para poderem ajudar mais na obra do Senhor. Tá bom. Para cumprir a ordem de Deus desprezada por Saul, Samuel mata Agag, mas aparentemente Saul deu tempo aos descendentes de Agag para fugirem e continuarem a linhagem dos agagitas, que significa descendentes de Agag. Os resultados dessa desobediência de Saul vão aparecer cerca de 500 anos mais tarde no livro de Esther, na pessoa de Amã, que era um agagita. Esther, capítulo 3, versículo 1. A história de Esther termina com o rei
enviando cartas a todo o reino, dando aos judeus licença para matarem a todos os que os perseguiam, e para tomarem posse do despojo, então. E Esther, capítulo 8, versículo 11. Nas cartas, o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas, e para destruírem e matarem e assolarem a todas as forças do povo e província que com eles apertassem, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus despojos. Porém, ao contrário do que fez Saul, os judeus destruíram os seus inimigos, mas não tomaram o despojo, lá no livro de Esther. Saul destruiu os inimigos, tomou o despojo, salvou o rei e os seus descendentes, obviamente, mas lá em Esther não. Era como se eles estivessem cumprindo tardiamente uma ordem dada por Deus 500 anos antes. Esther 9,16 diz: Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram para se pôr em defesa da sua vida e tiveram repouso dos seus inimigos e mataram dos seus aborrecedores 75.000, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Sempre que nós agimos errado e nós preservamos algo que Deus disse para não preservarmos, lá na frente, isso vai voltar para nos assombrar. Ficou com dúvidas? Assista o restante deste vídeo no canal Mário Persona, seguindo o link na descrição.